quinta derrota do Corinthians neste campeonato, todas elas eu tirei daqui no pega segundo o fundo. turno. Ontem, o time de Fábio Carille, mais uma vez, não teve uma boa atuação e acabou derrotado para o Botafogo por 2-1. Além do revés, um lance bastante polêmico em cima do Jô, no final da partida, deixou os corintianos muito bravos com a arbitragem. No Engenhão, o Botafogo recebeu o Corinthians, que quase abriu a contagem nesse chutaço do Marquinhos Gabriel no travessão. O Botafogo respondeu com essa jogadinha ensaiada. Ainda no primeiro tempo, o Cássio fez mais duas boas defesas. Só que no segundo tempo não teve jeito. Brenner, livre dentro da área, fez 1-0 pro Fogão. Apesar do resultado ruim, o Corinthians foi pra cima e empatou com Jô. 14º gol dele no campeonato. O Botafogo quase voltou a ficar em vantagem nesse chute do Brenner, que foi para escanteio. E foi justamente de um escanteio que saiu o segundo do time carioca. Igor Rabelo subiu bonito e recolocou o Fogão na frente, 2-1. O Igor Rabelo ainda protagonizou o lance mais polêmico dessa partida. O zagueiro do Botafogo derrubou o Jô dentro da área, mas o juiz Rodrigo Raposo não deu o pênalti. Final, Botafogo 2, Corinthians 1. A vantagem é a segunda vez nesse segundo turno que fica 6 pontos, né? Não é a primeira vez. É uma vantagem ainda considerável, mas se a gente quer algo no campeonato, nós temos que concentrar mais e não deixar que esses detalhes que resolvam uma partida, que a gente continue tendo esses resultados negativos por falta de concentração ou algo assim. Eu sou muito ciente das coisas que eu falo, né? Eu acho que um jogo desse tamanho, um time brigando por título, outro buscando Libertadores, não pode colocar um árbitro inexperiente para um jogo desse tamanho. Tá? Desculpa a arbitragem, comissão de arbitragem, mas tem alguma coisa errada nesse sentido. Foi falta de critério, não foi só o Corinthians que ficou... Botafogo não falou nada porque conseguiu o resultado, mas tem falta que dá para um lado, não dá para o outro. As informações é que foi pênalti no Jô, tá? Essas são as informações que a gente viu. Não quis nem ver a imagem ainda, quis vir aqui logo para fazer entrevista, para dar entrevista. Então é isso, é uma sequência de muitas coisas. O nervosismo foi porque o árbitro levou o jogo para isso. Acho que a comissão de arbitragem nessa fase final de campeonato aí tem que colocar árbitros mais qualificados, mais experientes, e não um cara que não tem critério para as duas equipes. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. O Botafogo, esse trocadilho não é novo, né? Mas botou fogo no campeonato. Essa é a realidade. Ontem eu dizia aqui no Gazeta Esportiva que uma derrota seria normal. É um clássico, um jogo fora de casa. Nada fora do normal perder no Rio de Janeiro. Também a diferença do Corinthians continua sendo muito grande. A gente está a 8 rodadas do final do campeonato. É uma diferença ainda gigantesca. Ou seja, o Corinthians continua dependendo só dele. Ontem não jogou mal, mas também esteve longe de ser brilhante, apresenta ainda... O Corinthians está acostumado a contra-atacar e ontem ele deu vários contra-ataques. E na bola parada, no jogo aéreo, o Corinthians tem se mostrado eficiente durante todo o ano. Essa é a realidade. O Corinthians tomou muitos gols de bola alçada na área. E quanto ao pênalti, veja só. O Corinthians foi prejudicado em alguns jogos nesse campeonato brasileiro, como contra o Curitiba. O Jô fez um gol legal que a arbitragem anulou. Contra o Flamengo, o Jô fez um gol legal que a arbitragem anulou. Mas o Corinthians também acabou sendo beneficiado, por exemplo, no jogo contra o Vasco, quando o Jô acabou fazendo aquele gol com a mão mesmo, que não intencionalmente. Enfim, então, esse foi um erro. Para mim, o pênalti existiu. Se o Corinthians ia converter ou não é um outro papo, mas o pênalti deveria ter sido marcado. De qualquer forma, independentemente da arbitragem, o Corinthians tem que focar nele. Então, o maior problema do Corinthians hoje, muitos passes errados. Algo que o Corinthians fazia bem no primeiro turno e nesse segundo turno está um desastre. Não consegue acertar uma bela sequência de passes e manter a cabeça no lugar. O Corinthians ainda é dono da situação. Chico. Bom, boa noite, Celso, boa noite, Michele. Eu gosto de ter essa certeza que você tem. Eu acho que o Corinthians está perdendo o controle dentro de campo e fora de campo. Já começa a acontecer uma série de coisas que já vai, vamos dizer assim, levando a gente a pensar na teoria da conspiração.
Ó, eu não vou falar as coisas de dentro de campo, que você já falou, e eu concordo com você, erro de passe, queda de produção de Fagner, Rodriguinho, Jadson. Pode ser verdade, você pode contar só com 2 jogadores, o Cássio e o Jô. O Jô quando tem... O Gabriel também, né? O Gabriel ontem jogou muito. Aí tem o Carille. O Carille ontem tirou o Gabriel de campo e colocou o Casim. Quer dizer, o que vai resolver você tirar o Gabriel e colocar o Casim? Absolutamente nada. Porque o Casim nada é nada. Né? Ele não joga nada. Fez 1 ou 2 gols pelo Corinthians. 2 gols pelo Corinthians a temporada toda e vai continuar não fazendo nada. Uma contratação ruim, ele pode ser bom de ambiente, mas é ruim como treinador. Agora, o que está me preocupando são fatores extra-campo. Por exemplo, o Prato fez um gol de mão domingo, o primeiro contra o Flamengo. O Jô, vamos admitir, fez um gol de mão e foi validado. Os 2 gols foram validados. Quem sofreu um massacre psicológico da mídia inteira e todo mundo criticou? Não foi só na internet, não, que internet é bobagem. Se você levar em consideração a internet, qualquer um escreve, qualquer um fala. Né? Então, quer dizer que a internet é modinha, mas gente de mídia importante virou e falou que o Jô não tinha caráter, que o Jô tinha sido mau caráter em não admitir que fez o gol com a mão. E lembrando o santo Rodrigo Caio, que não joga nada, mas virou santo porque ele teve fair play no jogo contra o Corinthians no Campeonato Paulista. Quer dizer, massacraram o Jô. O Prato, ninguém fala nada. Ninguém abre a boca para falar que o São Paulo ganhou do Flamengo fazendo um gol de mão. Mas muito bem. Renato Gaúcho colocou domingo o time reserva do Grêmio para enfrentar o Palmeiras. E jogou com o time titular aqui contra o Corinthians. Peraí, ele vai jogar agora com o Barcelona de Guayaquil. E daí? Por que não colocou o time titular contra o Palmeiras? Ou recheou mais? Entregou o jogo para o Palmeiras. Então, quer dizer, tem umas coisas acontecendo, e esse pênalti que não foi dado, que eu já começo a suspeitar que tem neguinho esfregando a mão, para que o Corinthians, né, deixe o Santos ou o Palmeiras chegarem. Porque os outros não têm mais chance de chegar. Tem, mas são remotas. Então, eu acho assim, que o Corinthians tem que se preocupar dentro de campo com o futebol que não está jogando e fora de campo com o extra-campo, que já começou a aparecer. E veja essa notícia que a Michele vai dar agora, para comprovar o que eu estou dizendo, que o extra-campo pode influenciar no título do Corinthians. Pois é, Michele. Após o apito final, o atacante corintiano Cleison se envolveu em uma confusão com policiais que protegiam a equipe de arbitragem. Para prestar esclarecimentos sobre o caso, o Cleison foi encaminhado ao Juizado Especial Criminal do estádio Newton Santos. Vamos ver. Os policiais militares relataram que teriam sido agredidos com um tapa pelo jogador do Corinthians de camisa 25. E a gente procedeu até o vestiário, trouxe o jogador prestou esclarecimento, ele contou que, na verdade, ele foi reclamar com o árbitro sobre uma suposta marcação errônea durante o jogo já tinha terminado, e essas pessoas que estavam fazendo a segurança do árbitro, que naquele momento ele acreditava, ele nem sabia que essas pessoas eram policiais, parece que um dos policiais o segurou, né, o empurrou para que ele não se aproximasse do árbitro, fazendo a segurança, que é o dever dele. E aí, de pronto, em ato reflexo, parece que ele deu um tapa no braço dos policiais, de um dos policiais. Fui reclamar com o árbitro ali, tinha um tumulto de gente, colocaram a mão no meu peito, acho que eu só reagi para tirar a mão, mas coisa que acontece todo jogo, acho que não tinha necessidade de tudo isso, mas já está esclarecido, vida que segue. Foi com algum policial? O que aconteceu assim? Não vi na hora quem era, até achei que era do quarto de arbitragem, mas eu só coloquei a mão e baixei a mão dele, só isso. Bobagem pura. Um cidadão que diz que pegaram no braço dele de um futebol que fica cada vez mais chato, talvez ele quisesse alguns segundinhos de fama. Isso tem uma cara. Isso é abuso de autoridade, Chico, na boa. Não é para levar. Tem tanta coisa mais grave que acontece no estádio de futebol que poderia levar para dar cadeia. Aí uma situação, ok, muito mais um reflexo do que uma agressão, sabe? Mas só que tem um problema. E aí que entra a minha teoria da conspiração contra o Corinthians. Esse juizinho sem vergonha que roubou o Corinthians
Porque aqui eu falo a verdade, roubou o Corinthians. Era para ser pênalti. Se ia fazer o gol, era outros que. Sim. Mas que foi pênalti, foi feito. Então o juiz roubou. O juiz e o juiz de linha. Ele colocou na súmula que ele viu o Cleison agredir o policial. E o juiz de linha... nem estava fardado, né? E o juiz de linha, que não deu o pênalti, diz que ratifica a posição desse juizinho sem vergonha. Então, resultado, o Cleison vai ter que responder um processo jurídico, que vão abrir um processo jurídico, ele vai ter que ir até o Rio de Janeiro, preso não vai ser, mas né, pode ficar suspenso, mas vai ficar abalado psicologicamente, vai ser aquela pressão, quer dizer, vai jogar agora, o Corinthians volta a jogar no Rio de Janeiro contra o Flamengo, se me falar a memória, então quer dizer, mais pressão sobre o Corinthians. Então vejam vocês aonde está chegando esse negócio de derrubar o Corinthians. Ele não estava fardado. Ele não estava fardado, ninguém sabia quem era o cara, eu não sabia quem era o cara, era um uniforme azul. Aqui, os PMs, pelo menos, tem usam malha, a gente sabe quem é, e um PM aqui de São Paulo jamais faria isso com um jogador, daria um tapa. E ontem no Bem Amigos, é bom que se diga, o Bem Amigos ontem tinha uma imagem bem próxima. E o tal do policial agride o Cleison antes do Cleison rebater o tapa. Que o cara fez assim, ele fez assim o Cleison. Desculpa, Celso. E aí o Cleison, acho que eu vou te levar para a delegacia depois dessa. É verdade. Estou pensando seriamente. Como disse você, no reflexo, ele fez assim, tira a mão daí. Assim, né? Assim, tira a mão daí. O que você quer? É uma coisa assim. É isso aí. E aí o juiz bota isso no relatório da partida. No que ele tem que entregar para... Então, quer dizer, o Cleison vai ser processado, vai dar dor de cabeça para o Corinthians e a pressão aumenta. Já deu no Jô e agora vai dar no Cleison. Então, os caras querem tirar o título do Corinthians. Perceberam que o time está abalado, então quanto mais no ventilador mandar, melhor. Aí o time cai de vez. Vejam vocês. É a conspiração. Querem tirar o título do Corinthians. Bom, e a enquete desta terça tem a ver com esse segundo turno corintiano. A queda de rendimento do Corinthians se deve à falta de elenco, ao esquema tático ou aos erros de arbitragem? Para votar, acesse gazetesportiva.com. Então vamos lá. Porque as chances do Palmeiras agora de título ficaram 6 vezes maior, viu? Sim, mas ainda assim o Corinthians tem 75% de chance de ser campeão. Bom, e aí? Queda de rendimento se deve à falta de elenco, esquema tático, erros de arbitragem? Não, para mim é falta de elenco, né? O Corinthians ele estava numa fase muito boa e alguns jogadores caíram de produção e o Corinthians o Carille não tem jogadores à altura para colocar. Acho que é uma queda de produção dos titulares. E aí tem a ver, digamos, se essas são as possibilidades, tem mais a ver com a falta de elenco do que com qualquer outra coisa. E aí, Chicão? Bom, contando por ontem, a arbitragem, lógico, né? Eu voto na arbitragem, porque agora a arbitragem daqui para frente vai ser fundamental. Vai ser fundamental, porque a arbitragem pode dar o título para alguém. Né? Ontem, por exemplo, se o Corinthians empata, fica 7 pontos do Palmeiras. Né? Então, quer dizer, a arbitragem ontem prejudicou muito o Corinthians, muito. Então eu fico com a arbitragem. E, aliás, é assim, quando favorece o Corinthians, cai o mundo, né? Nossa Senhora, só falta o Jesus Cristo descer na terra, abrir as portas do inferno e o Corinthians cair lá dentro. Agora, quando é contra o Corinthians está tudo bem, não aconteceu nada, é normal. Então, peraí, a arbitragem. Chico Lang, é só rapidinho, uma pergunta eu vou fazer para ele rapidinho, que eu ouvi uma história hoje, eu quero confirmar com o Chico Lang, ou o Chico Lang vai apurar pra gente. Ouvi dizer que os jogadores estão sem receber salários no Corinthians e que por isso não estão jogando bem. Não é verdade. Não? Não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Isso aí pode esquecer. O time caiu mesmo de produção, como disse o Celso. É isso aí. Agora, isso não justifica o juiz roubar o Corinthians como roubou ontem. Boa.